Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? Você engenheiro, você engenheira, como é que estão as coisas? Sejam bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. Como você já deve ter percebido, esta aula não está sendo gravada nos fantásticos, maravilhosos e super tecnológicos estúdios da Unicesumar. Em contrapartida, por causa da pandemia, a gente tendo que trabalhar em casa, então eu estou gravando aqui dos meus suntuosos estúdios do meu escritório. Não é, logicamente, a mesma qualidade, a mesma estrutura que a gente tem disponível lá na Unicesumar, porém, eu tenho certeza que a gente vai dar aqui todo o conteúdo e tudo aquilo que você precisa para aprender muito sobre essa matéria, para aprender como a comunicação e a negociação vai ser importante para você. Mas eu não me apresentei ainda, não é mesmo? Essa é a nossa primeiríssima aula. Eu quero dizer para você que meu nome é Adriano Cipriano Pereira. O pessoal me chama muito só de Adriano Cipriano, para economizar aí um pouquinho das palavras. Eu sou formado em administração de empresas, sou mestre em desenvolvimento de tecnologias, tenho especialização em comportamento organizacional e gestão de pessoas, tenho especialização em educação profissional, tenho especialização também em neurociência e comportamento. Trabalho como consultor de empresas, como professor e como palestrante. Então, sim, já tive muito aluno Brasil afora, tanto na categoria EAD quanto na categoria presencial. E isso que você vai ter aqui agora é uma oportunidade de adquirir mais conhecimento. Eu sei que você que está aí me vendo em qualquer lugar do Brasil está numa vantagem. Já parou para pensar que aquelas pessoas que estão fazendo cursos presenciais, ou pelo menos se matricularam em cursos presenciais, estão sem aula nesse momento? É verdade, esse pessoal está sem aula. E vai ser uma correria imensa depois para ajustar calendário. Você não vai passar por isso, caro aluno, cara aluna. Você já está aí estudando, já está na frente desse pessoal. E, aliás, parabéns por ter escolhido fazer um curso de graduação, por ter aí topado esse desafio que é construir uma carreira no ramo da engenharia. Seja ela qual for a engenharia, Tem o pessoal da civil, da ambiental, pessoal da engenharia de produção e de diversas outras engenharias participando dessa aula, correto? Então, vamos começar. Essa nossa primeira aula a gente vai falar sobre o essencial sobre a comunicação. O título dessa aula é isso, o essencial sobre comunicação. E para a gente começar, eu vou trazer uma frase aqui muito antiga e muito conhecida no Brasil, principalmente para quem, como eu, já passou aí dos seus 40 anos. Já ouviu a frase, quem não se comunica, se trumbica? Essa frase, quem não se comunica, se trumbica, era muito repetida por um grande comunicador brasileiro chamado Abelardo Barbosa. Complicou para você? Você sabe quem é Abelardo Barbosa? Olha, talvez você não conheça esse nome de batismo dele, mas talvez você conheça o nome artístico do Abelardo. O nome artístico dele é Chacrinha. O Chacrinha teve um programa de auditório muito famoso que acontecia nas tardes de sábado aqui no Brasil. E ele era um excelente comunicador e dizia isso: quem não se comunica, se trumbica. O que ele queria dizer? Quem não se comunica não consegue ir adiante, trava, fica parado no meio do processo. Pessoal, a comunicação é importantíssima para todas as profissões. Nessa aula, basicamente, a gente vai ver o que é língua e linguagem, signo e significado e como é que funciona o processo comunicacional. Até a língua deu uma enrolada aqui. E você deve estar perguntando, cara, por que eu, enquanto engenheiro, tenho que estudar aí comunicação e negociação? Eu sei, talvez você que é engenheiro esteja pensando o seguinte:
Pô, era muito melhor eu dedicar mais tempo estudando as matérias das exatas, fazendo mais cálculo ou outras matérias desse tipo, não é mesmo? Mas eu quero te dizer o seguinte, comunicação é importante para todas as profissões, todas mesmo. Então eu vou primeiro falar de comunicação, depois eu explico porque você tem que estudar negociação também. A comunicação é importante porque se você não se comunicar bem, você não vai conseguir ter clientes. Você não vai conseguir ter clientes para você. Aí você vai pensar, não, Adriano, mas espera lá, não vou trabalhar de forma autônoma. Eu quero trabalhar numa empresa. Bom, se você não souber se comunicar bem, você não vai nem conseguir emprego. Porque uma das primeiras coisas que todo avaliador de RH vê é a capacidade de comunicação da pessoa. Sem falar também que quando você não se comunica bem, você não consegue interagir com seus colegas de trabalho. Ah, Adriano, mas eu vou ser aquele tipo de profissional que vai ficar sentado atrás de uma mesa, alguém vai chegar e vai falar assim, olha, quero um projeto disso, e eu vou destrinchar esse projeto. Ok, fantástico, talvez você vai ter esse conhecimento técnico espetacular. Mas, na hora que alguém te entrega um projeto, pode ser que essa pessoa não consiga te explicar logo de cara tudo o que ela precisa. E você vai precisar conversar com ela, vai precisar interagir para tirar mais informações, para a partir daí desenvolver um bom projeto, um projeto adequado para atender a necessidade daquela pessoa. Então, sim, você tem que saber se comunicar. Todo profissional tem que saber se comunicar, porque a gente vive numa comunidade interconectada. Pessoal, a gente vive numa comunidade interconectada. Comunicação é essencial. Na realidade, se não tivesse comunicação, a humanidade provavelmente nem teria evoluído como ela evoluiu até hoje. Então a gente tem que estar atento a isso. E existem diversas ferramentas que a gente utiliza hoje, não é mesmo? Aqui do meu lado, por exemplo, eu tenho um Kindle, né, que você conhece, já deve ter usado talvez. Olha, é uma ferramenta simples. Dentro desse Kindle cabem todos os livros que estão aqui atrás. E mais ainda. Olha que legal. Então, quando a gente pensa aí na comunicação e nessa interação que existe com a tecnologia, a gente mesmo está se vendo através da tecnologia, a gente vai falar disso melhor na próxima aula, mas a comunicação é relevante demais, não dá para deixar ela a Deus dará, como diria, não dá para ignorar ela, de forma alguma. Precisa saber se comunicar para poder interagir com as pessoas, para poder se desenvolver como profissional. E a negociação é importante por quê? Porque a gente negocia o tempo todo. Você, caro aluno, negocia o tempo todo. A gente vai aprofundar esse conceito quando começarmos a falar de negociação. Mas sim, você precisa negociar. Você fala, Adriano, mas eu não vendo nada. Não, mas você negocia. Você negocia ideias, vai negociar salários, vai negociar tarefas de um projeto, até mesmo aí as tarefas do lar, às vezes a gente negocia, não é mesmo? Quem é casado sabe como isso funciona. Quem mora em casa com os pais, ou quem já morou e ainda se lembra como era, sabe que negocia mesmo. A gente negocia se vai lavar a louça para poder sair mais tarde, a gente negocia quem é que vai limpar aí a casa, a gente negocia quantas colheradas o nosso filho vai comer antes de poder comer a sobremesa. Olha que legal. A gente negocia o tempo todo. Então, tem que saber negociar sim, porque você, enquanto engenheiro, quando souber negociar melhor, vai conseguir melhores contratos de trabalho, vai conseguir melhores trabalhos e vai poder vender mais ainda aí a sua imagem de bom profissional. Combinado? Então, deixa eu avisar, de vez em quando vocês vão olhar, vão perceber que eu estou olhando um pouquinho acima da câmera. Por que isso? Porque atrás da câmera está os meus slides. Então eu construí os slides, que é para dar aqui uma coordenação, uma ordenação para essa aula. Então não se preocupe, não estou ficando maluco não, nem está acontecendo nada de importante atrás da câmera. São só os slides mesmo. Me diz uma coisa, você já estudou língua e linguagem, não é mesmo? Já deve ter visto isso. Eu sei que você deve estar pensando, cara, que bomba, putz, grila, detesto gramática, sofri muito. E agora esse cara vai querer aí retomar língua e linguagem? Não, fica tranquilo, a gente não vai falar de gramática. E a gente vai falar de língua e linguagem de uma maneira muito, muito tranquila mesmo. Só para você poder entender a correlação disso dentro do processo de comunicação. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Será que só nós, seres humanos, temos linguagem? Durante muito tempo você acreditou que sim,
É verdade, durante muito tempo as pessoas achavam que só seres humanos tinham linguagem. E por que isso acontecia? Porque não tinha pesquisa suficiente, também não tinha entendimento suficiente sobre como outras espécies se comunicam. Hoje a gente já sabe que as abelhas têm um sistema complexo de comunicação, as formigas têm, as próprias baleias e diversos outros animais têm sistemas de comunicação, onde tem uma linguagem, e essa linguagem tem significado. Olha que legal, e eles se entendem. Na realidade, até alguns pesquisadores já sabem, já conseguem identificar o que uma expressão, o que um grunhido, o que uma expressão facial, uma postura física significa naquele bicho. Por exemplo, a gente sabe que quando um pássaro, algumas espécies de pássaro na realidade, estufam o peito e começam a dançar, ele está transmitindo uma mensagem para a sua parceira dizendo, olha, eu sou o melhor macho possível para você acasalar. Isso acontece, é uma forma de comunicação que tem uma linguagem, no caso, quando ele estufa o peito, é uma linguagem não verbal, quando ele faz a dança, também é uma linguagem não verbal, mas que a fêmea da espécie identifica. Então, realmente, na realidade, sim, né? Existem diversas espécies que têm sua própria linguagem. A gente também costumava dizer que nós, humanos, somos animais racionais. As pesquisas de neurociência apontam que a gente não é tão racional assim. Só para você ter uma ideia, a gente não vai entrar muito nisso agora, a gente vai falar disso depois, na negociação, vou aprofundar um pouquinho mais. 85% das decisões dos seres humanos não são racionais, tá? Então esse negócio de que, nós somos racionais, por isso só a gente tem linguagem, essas coisas, esquece, querido. Não é bem assim que funciona, não dá para afirmar com toda essa certeza, beleza? Então, quando a gente fala de língua e linguagem, a gente tem que pensar que a língua é concebida como um simples sistema de normas, acabado, fechado, abstrato e sem interferência social. Em contrapartida, a linguagem é toda forma de sistema de significados que proporcionam a comunicação de pensamentos e sentimentos por meio de ações. Olha que legal, né? Então, assim, são dois significados diferentes. Muita gente, às vezes, confunde. Acha que língua e linguagem é a mesma coisa. Não é. A língua é concebida como um sistema de normas e regras. Beleza? A língua tem isso. A gente não tem algumas formas de falar que são mais corretas dentro da língua portuguesa? Eu sei que você deve ter sofrido muito ali quando foi aprender as conjugações verbais, os tempos verbais, os sujeitos. Lembra daquilo tudo? Então, isso faz parte da língua. A maneira como ela é concebida. A linguagem tem a ver como ela é transmitida. Beleza? Então, dentro da língua, dentro da comunicação, a gente tem a linguagem verbal. Já sabe o que é a linguagem verbal? Então, a gente tem a linguagem verbal e a não verbal. Eu vou começar a te explicar a linguagem verbal. A linguagem verbal é toda aquela que tem o verbo. Por isso tem esse nome, linguagem verbal. E ela pode ser escrita ou pode ser falada. Então, quando você está lendo um texto, a linguagem ali é a linguagem verbal, escrita. Quando você está escutando alguém, eu, por exemplo, estou falando com você agora, neste momento. Estou usando a linguagem verbal falada. Você está me escutando, está me entendendo. Então, a linguagem verbal tem essa característica, beleza? Você está andando na rua, tem uma placa escrito pare. Se você conhece, é brasileiro, ou português, ou conhece a língua portuguesa, você sabe qual é o significado daquela palavra. Pare. Linguagem verbal. Agora, existe também a linguagem não verbal. Vou dar o mesmo exemplo, né? Você está caminhando por uma rua, chega a ter uma placa com formato triangular que tem um significado. Está lá na esquina, significa o quê? Pare. Tem o mesmo significado da outra placa. Porém, ela está se comunicando de forma não verbal. Como linguagem não verbal, a gente pode apontar vários exemplos. Eu dei aqui o exemplo da placa de trânsito. Tem placas de trânsito que tem seta, que significa que você pode virar para um lado ou para o outro lado. Um apito sonoro, por exemplo, é uma espécie de linguagem, um apito sonoro, lógico, né? Se o apito tem que ter som, disfarça aí, desculpa pessoal, é a idade, né? A gente às vezes fala as besteiras. Então acontece, quando um guarda apita, aquilo é uma linguagem não verbal que tem um significado.
você que joga futebol, né, ou que pratica voleibol, ou algum esporte que tem um juiz, o juiz utiliza um apito. Quando o juiz apita, ele está te dando um comando. É uma linguagem não verbal. Entendeu? Olha que legal isso. E sabe o que é mais louco? A linguagem não verbal, ela tem diversos meios de acontecer. Falei aqui, tem sonoro, tem o visual, tem o tátil. Tem muitas coisas que têm significados ali. Então, quando a gente começa a pensar na linguagem não verbal, às vezes a gente não dá tanta importância para ela, mas ela está no nosso dia a dia. Inclusive os gestos. Pensa bem, se eu fizer joinha, né? Curtiu, não é isso que tem? O joinha tem um significado positivo. Se eu fizer nessa posição, o significado é o quê? Negativo. E existem vários outros. Por exemplo, esse daqui, né, que o pessoal conhece, que diz que está roubando. Então, a linguagem não verbal é muito rica. E a gente tem que saber utilizar as duas, né, verbal e a não verbal. Às vezes, junto, inclusive, para dar mais força para a mensagem que a gente está transmitindo. Beleza? Então você pensa aí, que linguagem não verbal que existe aí no meu dia a dia? Qual é a linguagem verbal que existe no meu dia a dia? Eu compreendo ela? Lembrando, a linguagem verbal e a não verbal só tem validade se os dois, né, as pessoas, não só dois, na realidade, se as pessoas que estão aí envolvidas na comunicação compreendem. Se para alguém isso aqui, por exemplo, significa um A, porque ela sabe que é o A da língua de sinais, e outra pessoa não sabe, não tem significado nenhum para ela. Beleza? A gente vai aprofundar daqui a pouco quando falar dos elementos da comunicação. Então, dentro ainda da linguagem, na sequência, a gente tem o signo e o significado. O que é um signo, você sabe? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando em Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Câncer, Gêmeos, esses signos maravilhosos do zodíaco. Este professor que vos fala é do signo de Áries. O pessoal fala que é o signo terrível que existe, não é mesmo? Eu discordo, eu acho que é o melhor signo que tem para você conversar com o ariano, é só ficar tranquilo, é só obedecer o que ele fala, é só cumprir o que ele manda, que dá tudo bem. Não, mas brincadeiras à parte, nem entendo muito de signos, só sei do Áries porque o pessoal pega muito no meu pé por causa da minha data de nascimento. Mas aqui, para a linguagem, os signos são os símbolos que a gente tem durante o nosso processo de comunicação. E lembrando o seguinte, tá? Os signos podem ser verbais ou não verbais. Pensa aí, eu agora há pouco fiz esse gesto. Joinha, ele é um gesto não verbal, correto? Ele tem um significado, que é joia, que tá legal, beleza, positivo. Eu lembro que antigamente isso aqui era só positivo, não era nem curtiu, hein? Você vê como é que muda as coisas com o tempo. Agora, quando você vê uma letra A, né? A letra A, ou você vê um número, aquilo tem um significado que é um significado verbal. Sim. Então, os signos têm disso. O signo pode ser uma imagem, que é uma representação, a caveira, por exemplo, muitas vezes é representado com o símbolo da morte, como signo da morte. E, por exemplo, quando você vê um círculo não, aquele 8, né, que é o símbolo do infinito, ele tem o símbolo do infinito. Não é mesmo? Parece um 8, na realidade, não é exatamente 8, mas parece bem um 8. Então, o símbolo ele tem isso, tá? Os signos têm isso. Ele pode ser verbal ou não verbal e ele é importante para uma cultura ou uma sociedade. Pensa comigo, você entende de grego? Eu conheço as letras clássicas, né? O beta, o teta, o pi, o alfa, o ômega. Mas a língua grega vai muito além disso. E a gente não conhece. Pelo menos aqui no Brasil, a gente não aprende ela na escola. Tem que estudar grego, de fato, para poder conhecer. Então, para nós, quando a gente usa aquela expressão, para mim você está falando grego, significa o quê? Que eu não estou entendendo você. Mas você está usando, às vezes, um sistema de signos que é realmente difícil para mim entender. E, pegando o signo, na sequência já tem o significado. O significado é a mensagem ou tem a ver com um conceito que está dentro desse signo. Então, vamos lá. O pi, por exemplo, o pi é uma letra. Mas para a matemática, a gente deu para ele um significado. Nós demos um número para o pi. Você que está fazendo engenharia, você sabe disso. O pi tem um número, tem uma correspondência ali.
Então a gente começa a entender, pera lá, isso aqui é o Pinter, tem um significado. Quando a gente pega aquele A tão conhecido, que ele tem um círculo por cima, que a gente dá o nome de arroba, não é mesmo? O que significa esse A com um círculo? Bom, esse A, na linguagem que a gente utiliza para a internet, significa que aquele domínio, que aquele nome, pertence a determinado domínio. Por exemplo, meu e-mail. Meu e-mail é adriano@adrianocipriano.com. Então, esse arroba significa que esse primeiro nome, Adriano, pertence a adrianocipriano.com. Você deve ter um Hotmail. Está lá seu nome. Por exemplo, adriano@hotmail. Né? O arroba significa pertence a. Então, para quem está na internet, quem usa muito e-mail, esse é o significado. Porém, se você chegar lá na roça e falar para uma pessoa o que é arroba, e se essa pessoa está mais habituada com a unidade de medida, ela vai dizer que arroba é uma unidade de medida. Tá vendo? Tem um signo, mas que pode mudar o significado de acordo com o lugar onde você está. E tem o significante. O que é o significante? É a imagem acústica daquele signo. Quando a gente, novamente, pega aquele A que tem um círculo, a gente fala que significa o quê? Arroba. Olha como é bem maior do que o A. Em contrapartida, quando só está o A, o que é ele? Qual é o significante dele? Qual é a imagem acústica dele? A. Simples assim. Então, vocês estão vendo? Isso aqui é um dedão numa mão. Mas qual é a imagem acústica dele? Joia. Positivo. Tem mais que um significado. Tá vendo como é importante a gente saber disso? E a gente tem que pensar que muitas vezes a palavra é apenas uma representação de algo real. Quando você fala, por exemplo, Sol. Olha que legal. Sol. É o nome que a gente deu para a nossa estrela aqui, no nosso sistema solar, que cuida aqui do nosso planetinha minúsculo, quase insignificante, mas maravilhoso, porque nós estamos nele, que é o planeta Terra. Quando a gente fala Sol, a gente está dando o nome para a nossa estrela, correto? Mas ele é apenas uma representação de algo real. E ele só é válido também se as pessoas entendem. Se você chegar para o norte-americano e falar assim, olha, você viu ali o Sol? Ele não vai entender, porque para ele outro nome é Sun. Ou se você falar estrela, para ele é Star. É bem diferente. Tá vendo como que é um negócio legal? Novamente, a palavra, o símbolo, ele é apenas uma representação de algo real. Ou talvez também uma representação de algo que não seja material, mas que seja real. Por exemplo, quando a gente fala ego, id, ego, superego, não é material a gente falar de ego ou de id, mas é algo real que existe dentro da psique das pessoas. Então tá vendo? Aí como é que o símbolo, como as palavras têm significados, são representações. Lembrando sempre, o mapa não é o território. O mapa é uma representação gráfica do território. Assim como a planta, por exemplo, a planta baixa, não é o prédio. Ele é uma representação do prédio. Estão entendendo? Então a gente tem que estar atento a isso daí. Combinado? O signo é a matéria-prima da linguagem. Você pensa bem, quando a gente pega a letra A letra D, a letra R, a letra I, a letra A novamente, a letra N, a letra O, e junta isso nessa ordenação que eu falei, ela vai nos dar o quê? Vai nos dar o meu nome, Adriano. E isso acontece porque foi ordenado dessa maneira. Então ela é a matéria-prima que criou essas letras, cada letra dessa é um signo, ela é a matéria-prima que criou a palavra Adriano. Assim como é com vocês. Vocês, por exemplo, podem ter aí uma série de palavras, uma série de símbolos que, quando agrupados, têm um sentido, têm um significado. Então, o signo, ele é a matéria-prima de toda a linguagem. Se a gente não souber utilizar o signo, a gente não consegue se comunicar com as pessoas. Isso vale para todo tipo de linguagem, para verbal e para não verbal também. A comunicação, e aqui a gente vai entrar já no processo comunicacional, a comunicação que é realizada entre as pessoas obedece a um processo. Quando você tem um processo de comunicação bem estruturado e você utiliza ele de maneira adequada, a chance de ter mal-entendidos, de ter barreiras na comunicação é bem menor. Lógico, não vai impedir de acontecer. 100% não vai, porque as barreiras de comunicação também podem ser surgidas por motivos pessoais de quem está te escutando. Porém, quando você faz o processo de maneira correta, esse risco é bem menor. Combinado?
Então vamos dar uma olhadinha, pensa o seguinte, tá? O processo de comunicação ele tem dois elementos muito bacanas, primordiais, que são a informação e a comunicação. Primeiro, a informação tem a ver ali com os dados, tem a ver com o código, né? Os dados codificados que você está mandando. A informação é bruta, ela não tem interpretação. São só os dados mesmo. Agora, quando você tem comunicação, a comunicação tem a ver com a assimilação, com a compreensão da pessoa. Não adianta nada você me mandar uma série de dados que eu não tenho capacidade de compreender. Isso vai se perder. Agora, quando você manda uma série de dados para mim, que eu olho e tenho capacidade de analisar e entender o que está dizendo ali, aí muda de figura. Aí a gente está tendo comunicação. Comunicação tem muito a ver com aquilo que a pessoa entende, com a resposta que ela vai dar. O Duda Mendonça, que é um excepcional comunicador, trabalha aí com publicidade, propaganda, ele diz que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E ele está corretíssimo, porque se o outro não entende, não houve comunicação, houve só uma transmissão de dados ali, só uma entrega de informações variadas. Então, dentro do processo comunicacional, a gente tem que entender como é que funciona essa estrutura. E a estrutura começa assim: quem diz o quê, para quem, através de qual canal e com qual efeito. Esse quem a gente tem que pensar. Vamos imaginar que você, caro aluno, você que está aí me vendo do outro lado dessa tela fantástica, você vai se comunicar. Então a gente começa, esse quem é você. Você vai dizer o quê? Vamos supor que você vai mandar um e-mail para a Unicesumar para falar dessa aula. Então fala assim: olha, eu, aluno fulano de tal, eu, aluna fulana de tal, estou dizendo que gostei muito da aula do professor Adriano. Me ajuda aí, gente. Gostei muito da aula do professor Adriano. Diz o quê? Isso, gostei muito da aula do professor Adriano. Em que canal de comunicação? Aqui, através dos canais da Unicesumar, né, através da intranet, através da sala do café, através do e-mail que você tem aí, do contato com o seu tutor, dos diversos pontos de contato que você diz. E para quem você está mandando isso? Você está mandando para o tutor, por exemplo, ou para o coordenador de curso, para alguém que é a pessoa responsável, que vai poder analisar se a aula foi boa ou não. E qual é o efeito que você quer? De repente o efeito que você quer é o seguinte: olha, gostei da aula e gostaria muito de ter outras aulas como essa. Ou gostei muito do assunto e gostaria que esse assunto fosse aprofundado nas próximas aulas. Tá vendo? Esse é o efeito que você quer causar. Mais aulas como essa. E aí a gente tem também, quando a gente parte lá, comunicação é algo antigo, a oratória é muito antiga, Aristóteles já falava disso, mas na realidade, antes ainda de Aristóteles, 4.500 anos atrás, lá no Antigo Egito, já tem indícios de textos que falavam como você fazer um bom discurso. Olha como a comunicação já era relevante há 4.500 anos atrás. Basicamente quase na idade dos metais, olha que louco. Então, lá eles diziam o seguinte, eles tinham só 3 elementos, que era a pessoa que fala, o discurso que faz e a pessoa que ouve. Em alguns lugares você vai achar uma tradução que não vai falar a pessoa que ouve, vai falar a plateia ou vai falar o público, entendeu? Mas não tem problema, o sentido é exatamente o mesmo. Eles pensavam nisso, mas davam muita ênfase para o discurso. Qual é o objetivo do meu discurso? E você, caro engenheiro, cara engenheira, vai estar aí, atuando profissionalmente daqui a pouquíssimo tempo. Você tem que pensar, qual é o impacto que eu quero causar naquelas pessoas que vão me ouvir? Eu quero convencer eles de alguma coisa, eu quero informar, eu quero gerar empatia, o que eu quero? Então, por isso é importante você entender o discurso. Hoje, a gente utiliza alguns elementos de maneira um pouco mais trabalhada dentro da comunicação. Então, os elementos da comunicação que a gente mais atua hoje, que a gente mais trabalha hoje são o emissor, que é a pessoa que está falando, que está emitindo a mensagem. O segundo elemento é a mensagem, que é a coisa mais importante do processo de comunicação. Porque a mensagem é a razão de existir do processo da comunicação. Sem a mensagem, o negócio não funciona. Temos depois o código ou o signo. Você já sabe o que é o signo, né? Já sabe o que é o código. E depois tem também a questão da codificação e decodificação. Como é que você codifica essa mensagem? Como é que você quer que o outro compreenda essa mensagem? Não adianta eu te mandar uma mensagem em código Morse se você não entende de código Morse, não é mesmo? Então, codificação e decodificação é muito importante. O canal por onde vai, eu costumo brincar, quando eu comecei a trabalhar,
muitos anos atrás, comecei a trabalhar aos 8 anos, tá? Mas quando eu fui trabalhar numa empresa grande, a primeira empresa grande de porte nacional que eu trabalhei, eu tinha 16 anos de idade. E lá eu usei um negocinho chamado Telex. Sabe o que é um Telex? Se você não faz parte da minha geração ou não é um pouquinho mais velho, você nunca viu um Telex na vida. Talvez você tenha visto um fax. Já viu um fax? Então, naquela época a gente usava o Telex para fazer comunicação com os clientes, para mandar cotação, receber cotação, coisas assim. Um dia chegou um aparelho de fax na empresa e foi uma revolução. A gente tinha ouvido falar, mas nunca nem tinha visto um aparelho de fax. O que a gente fez? Instalamos o fax, levamos uma tarde inteira para aprender como funcionava aquele negócio. E depois que a gente aprendeu como funcionava, nós ficamos empolgados. A gente falou assim, não, vamos mandar um fax para um cliente nosso para mostrar como nós estamos modernos, como nós estamos tecnológicos. O que aconteceu? Nós não tínhamos aqui na nossa região nenhum cliente que já tinha um fax. Não conseguimos usar a ferramenta. Não conseguimos usar esse canal de transmissão. Então o canal é importante, né? Porque o canal é o quê? É o telefone, é a internet, é por onde a sua mensagem vai. Uma carta é um canal. Tudo bem que você não deve mais mandar carta para ninguém, mas uma carta é um canal. Entendeu? A televisão é um canal, o rádio é um canal. Então, quando você vai mandar uma mensagem para alguém escolhendo um canal, tem que ser um canal que você saiba usar e que essa outra pessoa tenha acesso. Porque senão, não vai chegar a informação, não vai chegar a mensagem. Uma outra coisa muito importante é o receptor, é quem vai receber a nossa mensagem. Se a pessoa recebe a nossa mensagem, tem aí um elemento seguinte, que nos permite saber se essa pessoa compreendeu ou não, que é o feedback ou a resposta. Imagina o seguinte, eu mando uma mensagem para você assim, escuta, cara aluna, caro aluno, qual é o seu prato de comida preferido? E você me responde, 13 para as 15. Eu falo, peraí, não entendeu a mensagem. A resposta é muito importante, que a resposta permite que eu saiba se você entendeu o que eu te perguntei. Se eu te pergunto qual é o seu prato de comida preferido, você responde 13 para as 15, eu falo, cara, ela não entendeu. Agora, se eu te pergunto qual é o seu prato de comida preferido e você diz que é, sei lá, bife com batata frita, aí eu sei que você entendeu a mensagem. Então a resposta é muito importante, porque ela permite que a gente saiba se o outro entendeu. E tem um detalhe, no processo de comunicação, quando está havendo uma conversa, há uma troca de posições. Você começa a falar, depois a pessoa fala, aí ela que era receptor passa a ser emissor, e você que era emissor passa a ser receptor. Então, o processo de comunicação é a via de duas mãos. Você, uma hora está emitindo a mensagem, outra hora você está recebendo a mensagem. Isso é normal. Combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu tenho uns recadinhos paroquiais agora para você. Primeira coisa, muito importante, não esqueça do fórum. Participe do fórum. O fórum é muito importante por quê? Porque ele promove troca de conhecimento entre as pessoas. Entre eu, você, entre os alunos, ele vai enriquecer. Outra coisa importante, leia e faça o mapa. Cara, fiz um mapa bem tranquilo para você. Você vai tirar de letra isso, eu tenho certeza. Mas é importante que você não deixe para fazer na última hora. Pô, se programa, faz aí com cuidado, com tempo, que é para você poder desenvolver melhor as suas ideias. Não se esqueça de fazer atividades, todas elas. Não se esqueça de ver as aulas, tanto essas aqui quanto as nossas lives. Não se esqueça das lives. Temos um compromisso toda segunda-feira. E eu vou estar esperando vocês, por favor. Não me deixe na mão. Vou estar lá com o coração aqui apertado e pulando de vontade de ver vocês. Outra coisa importante, não se esqueça de aproveitar a vida. Eu sei que a gente dá um monte de tarefa para vocês fazerem, e as tarefas, na realidade, existem para que você fixe melhor o conhecimento, para que você seja um profissional melhor. Não pensa que as tarefas que a gente passa, as atividades, são para conseguir nota. Não, lógico, você tem que ter nota para poder passar, mas o nosso objetivo principal é que você aproprie o conteúdo, para que você seja um profissional diferenciado. E daí é importante que você faça bem feito, é importante que você faça com cuidado, é importante que você se dedique ao máximo para que você possa ser melhor profissional. Mas aproveite a vida também. Aproveite a vida. A vida a gente só tem uma, galera. Então,
temos que aproveitar, não é mesmo? Então faz todas as suas atividades e depois vai curtir a vida. Eu sei, período de pandemia tá meio complicado realizar algumas atividades que a gente gosta tanto, não é mesmo? Porém, aí dentro das suas possibilidades, aproveite. Aproveite sua família, aproveite sua vida, aproveite seus amigos, veja um bom filme, leia um bom livro, leia bons livros, que você vai só ganhar com isso. Combinado? E te vejo na próxima semana. Não se esqueça do nosso compromisso. Beleza? Um abração para você e eu te vejo lá. Tchau, tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.